Olá, boa noite, boa noite, boa noite. Deixa eu organizar aqui a minha luz. Boa noite a todas, todos e todes, feministas de plantão. Muito bom mais uma vez estar aqui, sempre falando sobre pautas importantes para nós mulheres. É um grande prazer. Boa noite, Cassiane. Coisa boa tê-la aqui. Deixa eu já aceitar. Muito bom ver pessoas da luta aqui assistindo. Coisa boa. Fabiana Ferrari, boa noite. Olá, boa noite, Oi, Jocely. Tudo bom? tudo bem, e tu? Coisa boa. Foi bem rapidinho, né? Assim, eu nem Foi, bem precisei. tranquilo. Às vezes eu entro e vou falando, esperando a convidada entrar, mas foi muito rápido. Estava aqui dando boa noite a todas, e todos e todos, né? As feministas de plantão. E quem sabe um Que dia legal. outros feministas de plantão, né? Que É legal, um coisa grande boa. prazer. Muito obrigada por ter aceitado nosso convite. É um grande prazer, tá? Ter você aqui. Fique à vontade. Eu sempre comento aqui. Gente, eu me sinto na minha casa. Depois eu lembro, não, mas eu estou na minha casa. Eu tô em Eu me casa. sinto no quintal de casa conversando com as amigas. Tudo bom, Jocely? Tudo bem, tudo tranquilo, e tu? Um prazer estar aqui Tudo conversando jóia. contigo, com certeza. Ah, coisa boa. A gente só se conhece pelo WhatsApp, né? E quando a gente vê assim, parece que a gente. Ultimamente tem sido isso. A gente tem que se acostumar um pouquinho, né? Hoje Tem. eu estava comentando com as amigas, assim, que saudade de dar um abraço, né? De ver as pessoas, de tocar nas Muito. pessoas, de sentir. Uhum. Mas é isso aí, a gente tem que se acostumar com o que os tempos estão nos trazendo e aproveitar o que tem de bom, né? Que eu acho que nesse Exato. momento está sendo esses encontros à distância, né? Muito bom. Acho que a gente pode, depois, quando voltar ao novo normal, de repente continuar fazendo assim, porque você está aí em Pelotas, eu estou em Rio Grande, a gente está aqui conversando, né? E trazendo essa pauta tão importante para nós mulheres. Eu queria apresentar para vocês, gente, que agora no mês de novembro, Feminismo Essencial está trazendo uma série chamada Novembro das Pretas, tá? Em alusão ao mês da consciência negra, mas a gente sabe que é essencial lembrar que não é só nesse momento que a gente tem que dar visibilidade a mulheres negras, a mulheres de lutas, né? E o feminismo essencial sempre está trazendo, a gente tem uma pluralidade muito grande de mulheres, a gente está caminhando para um coletivo, então no nosso coletivo tem mulher negra, mulher branca, mulher indígena, então assim, é bem lindo a pluralidade, a gente está tentando trazer sempre, mas nesse mês em especial, em homenagem, a gente está trazendo só mulheres negras. Então, sejam bem-vindos ao Novembro das Pretas. A gente teve semana passada a primeira conversa com a Eliana e hoje vai ser com a Jocely. Posso chamar de Jo? Pode, claro, tranquilamente. Então, eu vou te apresentar aqui oficialmente, que seu currículo é lindo, tem que ser apresentado mesmo, tá? Então, gente, Obrigada. nossa convidada é muito especial, é a Jocely Maria Soares Fernandes. Ela é natural de Pelotas, mulher negra, professora, socióloga, mestre em ciências sociais, militante da causa antirracista, pesquisadora do MABSUL, que é o Museu Afro Brasil Sul. Um grande beijo para a Rosemar, do MABSUL. Integrante do Fórum Livre de Mulheres Negras do Rio Grande do Sul, feminista, palestrante e voluntária em projetos de valorização e autoestima da mulher negra. Ufa, que currículo, hein? Que coisa linda, que trajetória linda, hein? Eu te agradeço, Magnólia, o convite, né, para estar aqui conversando contigo, né, nesse Novembro das Pretas que vocês estão realizando. Eu tenho uma trajetória, né, uma trajetória como mulher negra mesmo, né, não tem como fugir disso. É Eu sou verdade. natural de Pelotas, mas eu estou em Porto Alegre.
nesse Ah, momento. tá, eu achei que tu estava mais Sim, distante ainda, olha. mais distante, sim. Eu estou em Porto Alegre, eu moro aqui agora já faz algum tempo. Hum, E desde que vim para cá, continuei trabalhando com a Rosemar, né, no projeto do Seconep, que ela tinha antes do Mabsum. Trabalhei 10 anos com a Rosemar nesse projeto de estar fazendo uma fala negra o ano inteiro, né? Não só em isso é novembro, verdade. porque nós Exatamente. acabamos, embora seja de suma importância aparecer em novembro, mas nós estamos aqui o ano inteiro, né? Não é só em Exatamente. novembro. Então, nós fazíamos isso. O Seconep foi muito bom porque ele funcionava o ano todo, com palestra nas escolas, com oficinas. Então, sempre foi muito bom, muito importante. E acabei me afastando em função de vir para Porto Alegre. Nos primeiros anos eu continuei. Aí, hoje continuo trabalhando com a Rosemar, mas à distância. É, a Rosemar, conheci a Rosemar porque fazemos parte do NEABI aqui do IFE, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro e Uhum. Indígena, e aí eu conheci a Rosemar é maravilhosa, gosto muito dela, quero até mandar um grande abraço, meus sentimentos, né, ela perdeu agora um ente querido, mas a O Rosemar é pai muito, dela. muito, muito querida, tem uma história de luta muito linda também, e o Mabsul é muito, muito lindo. Eu queria só que tu falasse um pouquinho o que é o Mabsul para as pessoas entenderem, porque eu acho que a gente tem que divulgar, né, essas iniciativas. Sim. O Mabsu é um museu Afro-Brasil Sul. Estamos empenhados em criar o Mabsum, aliás, criar não, aumentar, porque ele já está, Alma. de fato, né, faz parte da UFPEL. Então, nós estamos trabalhando, resgatando, valorizando a cultura negra nos estados do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. São os 3 estados que fazem Ah, parte do que Mabsul. legal. Então nós estamos nesses 3 estados, nós temos representantes em várias cidades de cada estado, buscando a trajetória negra da construção, da valorização do negro nesses estados, porque parece assim que foi um período da escravidão negra, terminou a escravidão negra e terminou o trabalho no negro dentro desses estados. E cadê os músicos, cadê os intelectuais, cadê sabe, É. os escritores, cadê tudo que tem da cultura negra? Então, o Mabsul está fazendo esse resgate e ele já está bem consolidado. Nós temos muitas peças. A gente tem feito muito podcast justamente para que as pessoas possam falar das suas vivências e alguns webinars que também estão sendo divulgados. Que maravilha. Eu não sabia que era Santa Catarina também. Eu pensei E que era Paraná. só aqui. Em Paraná, Não, eu pensei que era só aqui no Rio Grande do Sul. Que coisa não, boa, os 3 estados. maravilhoso, assim. É. E O para projeto é acessar, bem já está ambicioso. bem Sim, legal tem uma mesmo. Mabsu, uma Mabsu aqui Aí a no gente já pode Instagram, uma acessar Mabsu no e. Face, tranquilamente Ah, pode coisa acessar, boa. tá? Ó, Depois vamos colocar lá vou colocar lá para o pessoal acessar o Mabsul para conhecer, uhum. né? Porque essas iniciativas a gente tem que realmente divulgar, tem que falar. Queria mandar um beijo aqui para uma grande amiga minha, lá do Nordeste, a Daniela Poeta, que está aqui. Que legal, que Amigona, porque legal. eu sou nordestina, devo perceber pelo sotaque, né? Eu moro aqui no sul Percebi. há apenas 4 anos, mas eu sou de Recife, com muito orgulho, minha terra amada. E aí tem as companheiras de longe. Essa daí, ela é, Uhum. como é que ela chama? Seara de Pana. Ela é dividida entre Ceará e Sergipe. Ela está aqui com a gente. Que Beijo legal. grande, Dani. Mas muito bom esse projeto do Mabsul. Eu já conhecia um pouco pelo que a Rosemar falou, mas eu não sabia, para você ver como é bom a gente divulgar, porque eu Uhum. não sabia que era tão abrangente. Muito bom. Vamos divulgar Sim, sim, né? sim. Tem que, Coisa tem boa. que valorizar. Porque assim, a gente precisa discutir sobre o racismo todos os dias, a gente sabe disso, né? Num Uhum. país Sim. onde mais da metade da população é de pretos e pardos, né? Mais de 56%. Mais de Então, assim, 56%, exatamente. as desigualdades, elas são vistas em diversas estatísticas, a gente sabe disso, né? São ainda mais gritantes com as mulheres negras,
né? Porque a gente, o desafio da mulher negra vem em 3 vertentes, né? Gênero, classe, gênero, raça, classe, né? Então, assim, a mulher negra, ela representa, eu acho, me corrija se eu estiver errada, mas eu penso que a mulher negra, ela representa as duas piores opressões que a gente pode viver nessa vida, que é o machismo e o racismo, né? Jô, vou te chamar de Jô. Associado ao sexismo, né? É muito pesado, é uma Exatamente. coisa bem complicada, assim. O dia a dia não é brincadeira, não, nem um pouquinho. Exatamente. Essa pirâmide da sociedade brasileira, né, que a gente sabe que é constituída começa lá por cima, homem branco, mulher branca, aí vem um homem negro e a mulher negra, ela tá lá na base, lá no subsolo, né? Então, assim, a gente precisa realmente entender, e o que tu falou é muito interessante. Eu gosto muito da fala da Lélia Gonzalez, que foi uma das que primeiro falou da hipersexualidade, né? Da hipersexualização da mulher, porque da mulher brasileira, porque tem essa diferença. A gente lê Angela Davis para mim é fantástica, mas é muito bom a gente ler a Lélia, porque a Lélia ela fala da realidade da mulher brasileira, que a mulher negra brasileira, além de sofrer as opressões, ainda tem um agravante que é a hipersexualização do seu corpo. Com certeza, então, eu acho isso muito fantástico. Eu sou apaixonada pela literatura de mulheres negras. Eu sou uma mulher negra de pele clara, que todos os dias eu comento que o nosso feminismo essencial, o nosso coletivo que está sendo formado, a gente não tem que enxergar o feminismo pela minha dor, eu acho que a gente tem que enxergar o meu privilégio primeiro e puxar a mão de quem está mais sofrendo, né, Jô? Então, Jô, eu já falei muito, eu quero te ouvir. Eu quero que tu fale um pouquinho sobre a tua trajetória, que pra a gente, assim, vai ser uma aula. Tomara. Então, eu sou a Jocelyn Marisa Soares Fernandes, socióloga, né? Essa titulação que tu colocou, mestre em Ciências Sociais, mãe, avó, mulher negra, e que compreendi que eu incomodo muito na sociedade no momento que eu tenho consciência de quem eu sou, no momento que eu tenho a consciência da minha negritude e que certos comportamentos e ações e falas da sociedade eu não mais aceito quieta, aí eu com certeza eu começo a reclamar, eu começo a falar e isso incomoda. Uma das coisas que incomodou, que faz parte da minha trajetória, que com 42 anos, casada com 2 filhos, eu resolvi ir para a faculdade. E isso é uma coisa que foi muito, e continua sendo ainda muito natural, não deveria, mas com as mulheres da minha faixa etária. Porque eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, em casa de família, trabalhava o dia inteiro, e muito, e à noite eu não conseguia estudar, então muito cedo eu parei de estudar. E quando eu retornei, eu tinha 2 filhos, era uma correria o dia inteiro, era carregar filho para cá, carregar filho para lá, e aí eu fiz a licenciatura, eu fiz o bacharelado junto, né, ao mesmo tempo. Então tinha dias que eu tinha aula de manhã, de tarde, de noite, e meu ex-marido viajava muito, então era uma correria para atender a casa, filho, e isso é uma realidade da mulher negra no Brasil. Foi uma realidade na vida da minha mãe, foi uma realidade na vida das minhas irmãs, mas ao mesmo tempo que nós temos toda essa correria, toda essa trajetória de muita luta, de muita dor, porque é uma coisa que nos caracteriza, que não deveria, mas nos caracteriza, é que nós levantamos mesmo com a dor. Aí tem aquela coisa, tu acabou de perder um ente querido, no outro dia tu está trabalhando. E não é que outras pessoas não façam isso. É que a exigência sobre nós, mulheres negras, no mercado de trabalho, porque em função de todo o processo histórico que nós temos no país, nós sabemos onde é que estão as mulheres negras. Nas periferias, nas favelas, no afastada, né, dos centros, das oportunidades, das melhores condições de vida. E
Não adianta de manhã, não. Tu pode chorar a noite inteira, porque de manhã tu tem que levantar e tem que encarar. Tu tá com dor, tu tá doente, tu perdeu um ente querido, tu perdeu um amor, não importa. De manhã tu tem que levantar e tu tem que encarar, né? Porque não é, de repente, muitas vezes, e nós sabemos disso na maioria das famílias brasileiras, é a mulher que é o suporte, né? Financeiro, emocional, psicológico, ela é o suporte. Então, tu vai chegar em casa, tu vai chorar, tu vai desabafar, tu vai, sabe, com toda a tua dor, toda a tua alma, e de manhã tu está pronta para sair para a rua, né? Com teu batom maravilhoso, você vai escondido atrás da máscara, mas tu está pronta para sair. E ser mulher negra, Magnólia, é tu ser militante, é tu ser feminista 24 horas do teu dia. Tu não tem a possibilidade de dizer assim, hoje eu não quero fazer nada, eu não quero militar, não quero ser feminista, não quero brigar com nada, não quero brigar com ninguém, quero estar em paz. É impossível. A não ser que tu não tenha consciência de quem tu é, o que tu é. Porque, caso contrário, é impossível tu não militar. Mesmo que tu diga, eu não sou militante, eu não sou feminista. Tu é militante, tu é feminista 24 horas por dia, porque no momento que tu saiu de dentro da tua casa, que tu botou o pé ali fora, tu tá sujeita a muita coisa. Ao deboche, as pessoas, sabe, o escárnio em cima da tua pele, como se a nossa condição de mulher negra, periférica, nos fizesse menos do que outras pessoas. Então, isso é uma coisa que tu tem que, infelizmente, é uma frase que a Rosemar disse, eu digo, puxa vida, Rosemar, isso é tão doído de ouvir e tão real. Aceita que dói menos. Então, nós aceitamos que a discriminação, preconceito, racismo, machismo, não que aceitamos passiva, mas aceitamos que ele existe no sentido de lutar contra ele e, ao mesmo tempo, que ele nos fere, que ele nos machuca, mas que não adianta ficar sentada chorando. E não tem, porque nós temos agora esse grande movimento das mulheres negras, que é do empoderamento através do seu cabelo. Né? Isso é uma coisa que já vem de algum tempo. O que é o empoderamento? Não é o teu cabelo. É tu aceitar, né, a tua negritude, é tu aceitar o teu cabelo, é tu vivenciar isso, introjetar isso, mas principalmente é tu saber as consequências disso. Porque não é simplesmente, eu sei que eu sou negra, eu sei que o meu cabelo é black, e o meu branco ainda, né? Eu sei que o meu cabelo é black, e as pessoas vão me aceitar e tá tudo bem. Não. Eu sei que no momento que eu estou tomando essa atitude, a atitude das pessoas lá fora serão mais violentas ainda. Então, nós temos, todos os dias, ainda ontem eu estava lendo uma reportagem, eu não lembro o nome do promotor, que ele disse que negro fede. Em todos os sentidos, negro fede. Né? Então, isso são agressões do dia a dia. Eu cheguei na Caixa Econômica Federal, é um banco. E aí tu tira aquela fichinha, tem aqueles bancos ali dentro da agência, tu senta ali para esperar a tua vez de ser atendido. Aí eu cheguei na caixa, peguei minha fichinha, olhei, tinha um lugar vazio, me dirigi para sentar. No momento que eu sentei, mas no exato momento que eu sentei, a pessoa que estava sentada, uma senhora branca, ela deu um salto, ela levantou e ela ficou de pé. Eu fiquei olhando porque eu pensei, chamaram o número dela, que às vezes tá assim. Não era o número dela. Ela levantou e ficou de pé, parada, esperando. Tipo assim, estar do meu lado foi complicado para ela. Ela não aceitou. Muitas vezes, tu estás dentro de um ônibus e o ônibus está cheio. E o teu banco do teu lado está vazio. Caiu o telefone. E o teu banco está vazio. Sim. É, normal. E o banco do teu lado está vazio. As pessoas não querem sentar do teu lado. Então, tudo isso são coisas do dia a dia que tu tem que aprender a viver. Isso é ser mulher negra. Isso fez parte da minha trajetória. Eu ensinei meus filhos que eles são negros. Ensinei a minha filha que ela é uma mulher negra e isso faz parte dela. Sabe? E não tem possibilidade, não tem jeito nenhum de tu mudar isso sem ser com luta e com dor. Dói. Imagina quanto que dói. Quanto que dói, quanto que isso, sabe, te faz sofrer, te faz chorar, mas tu vai levantar. E uma coisa que é de suma importância na nossa vida, nós mulheres negras,
pensarmos, sabermos e aceitarmos quem vem atrás. A minha mãe, as minhas irmãs, as minhas avós, a minha bisavó, minhas tias. Sabe, eu tenho uma linhagem de mulheres fortes que elas não aceitam ficar simplesmente sentadas esperando a vida passar, porque a vida não é cor-de-rosa, graças a Deus que não é cor-de-rosa, que ela é colorida, e cada um de Coisa nós tem boa. condições de fazer esse colorido, né, de pintar as nossas vidas da melhor cor possível. Um dia ela está uma cor escura, mas no outro dia a gente consegue botar o cor de laranja, botar o vermelho, botar o azul que nós gostamos. Isso é a mulher negra no dia a dia. Isso é a minha vida, sabe? Não é diferente de nada disso. E eu descobri uma fala do Pierre Bourdieu, que eu li quando estava na faculdade. Então pensei, não é tanto assim, ele está lá na França, um sociólogo francês, né? E quando eu me formei, eu descobri que a fala do Bourdieu era muito certa. Ele diz, o teu diploma vale na sociedade o quanto tu vale na estrutura social que tu estás. Sabe? Jamais, eu como professora, jamais vou dizer que alguém deixe de estudar. Mas a luta se torna e tu entende tudo isso. Então, toda a trajetória, seja para ti, sabe, no mercado de trabalho, na academia, porque dentro da academia, sim, maravilhosa, mas temos problemas aí dentro sérios. Quando eu fiz a minha monografia, não tinha um professor que tivesse que trabalhar o meu tema. Eu queria trabalhar as mulheres negras no mercado de trabalho na cidade de Pelotas, que eu fiz tudo aí na UFPEL. Não tinha nenhum professor dentro do Instituto Social, de Instituto de Ciências Sociais da Universidade, que pudesse me orientar. Aí o professor que me orientou, ele estudava junto comigo, nós líamos os mesmos livros para poder construir a monografia. Ciências Sociais, gente. Sabe? Então, todo esse mundo, ele foi sendo, indo para frente, deixando a mulher negra para trás. E hoje, a mulher, quando ela chega em alguns lugares, em algum patamar, ainda existe uma fala que é de uma maldade gigantesca, né? O que será que ela fez para chegar aqui? Exatamente. Sabe, toda a tua trajetória, todo o teu caminho, toda a tua vivência, toda a tua luta, ela parece que encerra na frase. O que ela fez para chegar aqui? Como se nós tivéssemos só um caminho para chegar em qualquer lugar, onde quer que seja, sabe? Então, toda essa luta fez parte da minha caminhada, de correr, quando eu me formei, eu trabalhei 2 anos em Pelotas como professora substituta no Instituto Federal. Depois, uma série de acontecimentos pessoais, eu vim embora para Porto Alegre. Em Porto Alegre foi... Eu fiz um concurso do Estado, passei em 5º lugar das 7 vagas para professora de Sociologia que tinha. Jamais fui chamada, né? Não sei o que aconteceu. Nas escolas particulares, todas, e eu vou te dizer, tem escola particular aqui nessa Porto Alegre, né? Tem faculdades nessa Porto Alegre, eu fui em todas que tu possa imaginar. Só teve uma pergunta que foi recorrente. Quem te indicou? Sabe? Então, o meu currículo, por mais rico que ele seja, ele não foi levado em consideração. Foi feita a pergunta, quem te indicou para estares aqui na nossa escola? E isso tudo eu sempre mostrei para minha filha, para o meu filho, né, para eles também saberem esse conto de hoje, sem que algumas coisas fossem necessárias. Já é muito bom, muito bom, muito bom, né, que a minha filha e as minhas sobrinhas não precisaram passar pelo início daquela coisa da doméstica, e não é desprezando nenhuma doméstica, porque a minha mãe foi a vida inteira e nos criou com essa profissão que é muito louvável, mas que nós podemos mais do que só esse lugar, né? Que nós, mulheres negras, não temos um lugar demarcado na sociedade. Então, eu fiz uma trajetória de me formar, né, com quase 50 anos de idade, de dar muito orgulho para meus filhos, para meus familiares, de
buscar sempre, não fiquei parada. Quando eu vim aqui para Porto Alegre, comecei também a participar de muitos projetos. E aí tu vê a carência, sabe? A falta da educação, a falta do conhecimento para as pessoas também poderem brigar pelos seus direitos. As pessoas, muitas vezes, elas não vão em busca disso porque elas não conhecem, porque elas não sabem mesmo. Então, quando cheguei aqui, comecei a participar e aqui, como fazer parte... Eu não faço parte do movimento negro. Eu tenho a luta pela causa negra, sabe? Mas, assim, encontrei dentro dessa caminhada outras militantes que se tornaram irmãs, que são amigas demais, e aí a gente tem, sabe, a hora do desabafo, a hora da risada, porque uma coisa que é essencial na vida de todo ser humano e de nós, mulheres negras, é mais que essencial, o apoio. Porque nós percebemos que as nossas dores acabam sendo as mesmas. E muitas vezes nós estamos... né? Exatamente. Então, não dá para ficar fechada aqui pensando, eu tô assim, eu tô assada. Não. Aí a gente, literalmente, tu tem que ter um apoio. Tu tem que ter aquela pessoa que tu grita e que tu sabe que ela vai te entender. E tem aquela pessoa que tu nem grita, ela só te manda mensagem. Oi, tu tá bem? Parece que adivinhou, sabe? Que tu não estás. E isso é de suma importância na vida da mulher negra. Tem que ter esse apoio, nós temos que ter esse cuidado umas com as outras. Porque a gente tem nessa trajetória, traz a ideia do feminismo, mas eu estava lendo outro dia um livro da Bell Hooks, que eu acho maravilhoso para professores ler, que é o Ensinando a Transgredir. Acho ele perfeito, porque ela vem trazendo o quanto a ideia que nós temos de feminismo precisa ser desconstruída para criar os feminismos reais. Com certeza. Porque nós somos uma diversidade gigantesca. E o feminismo em si, na sua essência, ele já começou excludente, né? Ele não trouxe todas as mulheres, ele trouxe uma gama, e eu não estou desmerecendo a luta daquelas mulheres, sim, mas colocando que sim, ele veio com defeito, ele veio problemático, né? Deixou uma parcela de mulheres fora. E aí a gente vê hoje que tem movimentos para todo que é lado, né? Feminismos plurais, feminismo negro, feminismo trans, os vários feminismos que são necessários para a gente poder se colocar e vencer algumas lutas que são muito importantes e que atingem a todos nós. Durante essa pandemia que nós estamos vendo de feminicídio, é uma coisa dolorosa, doentia, horrível, e que isso pode atingir, sim, qualquer uma de nós. Não é todo mundo que tem a sorte de encontrar um parceiro que é um ser humano honrado, ou que é um ser humano que aceite um relacionamento, terminou. E hoje nós temos, infelizmente, dono dos nossos corpos, né? Em todas as situações. E aí a luta da mulher negra, ela se torna, primeiro, porque é mulher. Segundo, ou primeiro, porque é mulher e negra, porque é mulher, sabe? Não dá para separar uma coisa da outra. É mulher, é negra, sabe, é periférica, isso conta muito, porque tu sabe que o preconceito social e de moradia ele é gigantesco, ele faz parte. E além de tudo isso, nós temos toda essa agressão do machismo, do mercado de trabalho, que nos exclui, né? O mercado de trabalho nos exclui porque, embora hoje não tenha mais anúncios, né, como vinha antigamente, da boa aparência, mas isso continua constando quando tu chega lá e a vaga, tu sabe que está em aberta, mas aí tem aquelas desculpas esfarrapadas que fazem parte. E a minha caminhada vem assim, ó. Tudo isso aí vem vindo, eu ainda não parei. Acho que ainda vou continuar lutando mais um pouquinho, sabe? E fazendo com que todo o ensinamento que eu tive, principalmente da minha família, dos meus avós, da minha mãe, toda aquela luta, sabe? Mostrar que tu tem um caminho reto para seguir, por mais que te doa, que é esse caminho que tu tem que continuar seguindo. Eu pretendo continuar mais um pouquinho, estou com 62 anos, não sei até onde eu vou, mas pretendo caminhar mais um pouquinho.
gostaria de estar caminhando mais, mas nesse momento a pandemia fez com que a gente puxasse o freio de mão e parasse para É analisar algumas verdade. coisas também, né? É verdade, é verdade. Eu, por exemplo, eu já falei, eu tenho um filho de 13 anos e desde que ele é pequeno eu disse a ele que eu vou viver até os 110 anos. Então, eu acredito piamente que eu vou viver 100 anos. E eu espero, com 100 anos, estar ali, lutando, porque o feminismo e a luta pelas desigualdades sociais é um caminho sem volta, né? Depois que tu É, coloca um o pé caminho sem ali, volta. tu não consegue mais voltar atrás, tu não consegue mais viver sem ele. E Uhum. muito bem falado ali, quando falou sobre os feminismos, né? A gente precisa. Eu, assim, veio um meu sonho quando eu criei essa página, quando eu estou tentando criar, a gente já está na criação desse coletivo, né? Só falta Sim. algumas coisas burocráticas, mas, assim, para mim já existe. É exatamente isso, trazer esse feminismo plural para que a gente se dê as mãos, porque assim, eu não posso enxergar uma luta a partir da minha dor, porque a minha dor é privilegiada. Eu sou uma mulher, eu me intitulo negra de pele clara, que sofro muito menos racismo do que uma mulher retinta. Eu sou uma mulher cis, hétero, que sofro muito menos preconceitos do que uma mulher trans, uma mulher lésbica. Eu sou uma mulher branca diante da população indígena, então eu tenho esse Uhum. privilégio. Então, assim, eu não posso criar uma luta a partir do meu privilégio. Eu tenho que criar uma luta a partir das dores do outro, né? Então, assim, a gente precisa enxergar, eu acho que não só como com o feminismo, eu acho que em todas as lutas, ela tem que ser assim. Porque esse discursinho de meritocracia eu acho horrível, né? Porque, assim, por que a gente não enxerga, por que a gente não cria as políticas a partir de quem tem menos? Por que Uhum. tudo tem que ser olhado porque é pela aquela pirâmide que eu É, falei, de vem de sempre lá, de é, quem vem tem mais. descendo. Então, É. assim, eu ainda nem que eu fique com meus 110 anos velhinha, eu vou continuar lutando por esse feminismo que traz a luta de todas, sabe? Porque, É que a assim, eu ideia sei que é justamente isso. Não, eu ia te dizer que é justamente isso, porque é essa a ideia. Porque a palavra em si já não é adequada. Feminismo. Né? Como se, de repente, ele tivesse uma totalidade, como se ele abrangesse todas as mulheres, todas as lutas, todas as dores. E sabemos que não é. Então, essa palavra, ele precisa ser totalmente desconstruído, porque, sim, porque se nós pensarmos o feminismo negro, tá, o feminismo negro, mas dentro do feminismo negro também tem, né, os seus níveis, porque uma mulher que já conseguiu, que já está muito bem localizada na pirâmide social, porque pelo seu trabalho e tudo, que tem vamos trazer como exemplo uma Thaís Araújo, né, que é uma profissional que ela tem um patamar de vida. Eu tenho outro. A mulher que está lá na periferia tem outro. Então, dentro do sim, feminismo negro, também tem as suas divisões. E é preciso que todas saibamos olharmos umas para as outras e entender: ó, a minha dor é essa, mas a dela também é mais difícil. E ir atrás de tentar resolver isso. E não criar nichos de forma que aqui é o meu nicho, é meu grupo, eu estou trabalhando aqui. E é claro, né, Magnólia, que nós sabemos que no Brasil nós temos um colorismo, e por que desse colorismo? sim, Né, de toda a miscigenação, porque a miscigenação não foi uma relação consensual. Tá? É tudo, a gente sabe que exatamente, vem de violências, né? de Violências e violência. violências que acompanham a mulher negra até hoje, ainda em função da sexualidade, né? De dizer, A hipersexualização, né? a hipersexualização dos corpos femininos negros ainda é muito forte no Brasil. E isso tudo precisa ser desconstruído, e aí nós temos, né, uma gama de jovens, de meninas que estão aqui, e que nós precisamos conversar e trazer todos esses assuntos à tona. É claro que cada um tem o direito de escolher
o caminho, uma coisa. Mas quando tu conhece, e isso eu achei maravilhoso no livro da Bell Hooks, é que ela traz justamente isso. Que até ela trouxe exemplo de um grupo de mulheres dentro da universidade. Ela traz que quando ela estudou na escola, na periferia, que as professoras eram negras, assim como ela, o entendimento daquilo que a professora falava era um. Quando ela, Bell Hooks, chegou na universidade, que não tinha uma professora negra que falasse, ela não tinha noção do que estava sendo dito. Ela não sabia o que estava sendo dito. E aí entra uma coisa que é de suma importância. Existe uma lei no Brasil, a Lei 10.639, que é para trabalhar sobre todo o continente africano até chegarmos aqui e trazer e mostrar e apresentar essa história. Quando tu não apresenta, nós ficamos aquilo que nós temos de mais complicado dentro do Brasil. A história de um lado só. Sim. Toda a história contada só de um lado. Então, acaba que os jovens parece que tem um caminho só. Eu quero ser aquele ali. Né? Mas aquele ali, será que é o teu ideal? Hoje já, graças a Deus, tem uma gama de profissionais negros aí que estão chamando a atenção de jovens, de adolescentes, de crianças pequenininhas que se enxergam naquele profissional que hoje aparece na televisão. Coisa que no meu tempo não aparecia. Na Sim, minha com época, certeza. quando começou a televisão, toda a família negra, as mulheres eram empregadas domésticas, eram prostitutas e os homens negros eram bandidos. Sabe? É um estereótipo. E esse estereótipo, esse estigma ainda continua. Ou é novela de época que daí era escravo direto, né? Sim. Então, esse estigma, esses estereótipos, eles são muito fortes ainda, eles estão aqui, né? Paradigmas que foram criados e, naturalmente, que alguém está muito bem obrigado com esses paradigmas, né? Com todo isso, esse estigma em cima do negro. Mas nós precisamos quebrar. E não vamos quebrar sozinhos. Eu sempre digo, né, enquanto mulher negra, eu não vou conseguir quebrar isso sozinha. Se eu não tiver do meu lado, numa jornada, numa caminhada, mulheres brancas que já entenderam que não é a minha cor não é a cor da minha pele que me faz mais ou menos, mas que é a minha pessoa, o meu caráter, a minha maneira de ser, então eu não vou conseguir. Ninguém vai desmanchar o machismo, né? Se não tem feminismo no mundo que vá terminar com o machismo, não é desmanchar e terminar com o machismo, se não chamar os homens para a luta. Nós precisamos que os homens estejam do nosso lado. Não é aquela coisa, agora eu vou subir no palco e você sai. Né? Não é eu, mulher negra, que vou dizer, vocês brancos saiam do palco porque agora eu vou subir. Vocês homens saiam do palco porque nós vamos subir. Não. Tem uma turma que está em cima do palco. Tem, sempre esteve. Mas eu quero que essa turma abra espaço para que eu consiga entrar. Infelizmente. Para que a gente caminhe junto, né? Senão, não vamos sair, não vamos chegar a lugar nenhum. Sabe? Vamos nos maltratar, vai doer, vamos sofrer, vamos perder, como estamos perdendo. Né? Uma gama de homens negros e jovens negros. A gente está enxergando, né? O que está acontecendo. É desesperador. E aí acaba que tu, enquanto mãe de um homem, de um rapaz negro, tu tem medo, né? Do que vai sair na rua, do que vai acontecer. Com certeza. Sem educação. Sai, sem mas vontade. não sabe se volta, né? Sai, mas não sabe se volta. Então o coração fica... Exatamente. Né? Então, a educação, ela é primordial para que nós possamos lutar juntos. Mas juntas, homens, mulheres, brancos e negros, para que essa pirâmide ela não seja dessa forma, ela seja nessa, né? Para que todos estejamos aqui. É longe ainda o caminho. Acredito que ainda é longe o caminho. Mas, quando a minha tia, que tinha 80 anos, faria 80 anos agora, entrou na universidade, foi uma luta. Quando eu entrei, já foi outra. Quando a minha filha entrou, já foi outra. E assim sucessivamente. Então, está sendo uma jornada, uma luta lenta, mas ela está acontecendo, ela é gradual. Mas agora tem uma gama de mulheres aí que me deixa muito feliz, muito satisfeita de ver. De mulheres jovens que estão aí entendendo que elas não têm um lugar determinado na sociedade, que elas têm que conquistar o seu lugar.
E esse lugar, ele não é determinado, ele não está um X marcado ali no chão, dizendo, tu não passa daqui. E isso é muito bom, isso dá um up até para nós que estamos há mais tempo na estrada, ainda tenhamos vontade de continuar. É isso aí, porque a gente sabe que, é o que eu sempre digo, eu nunca vou deixar de dizer, todas nós sofremos opressões, mas a gente sabe que umas mais do que as outras, né? E sabemos que todos os nossos direitos que foram conquistados a duras penas, né? Nenhum direito da mulher a gente nasceu e já existia, né? Não. Foram direitos que muitas mulheres sofreram, mulheres morreram, mulheres foram queimadas, né? Mulheres mortas, a gente vê aí todos os dias. Então, assim, a duras penas a gente precisa estar ali lutando. E a mulher negra é muito maior, né? A gente sabe que a luta é 3 vezes maior do que a luta da mulher branca, né? Não desmerecendo a luta da mulher branca, não desmerecendo a luta de várias especificidades das mulheres, não é isso, né? A gente sabe que a luta da mulher indígena também é tão sofrida quanto a luta da mulher negra, né? A colonização acabou com esse povo. Tem até uma amiga minha indígena, também faz parte coletiva, Pietra, que está nos acompanhando. Um beijo para essa mulher maravilhosa. Ela também faz ciências sociais lá em Pelotas. Então, assim, a gente precisa entender que nada que vem para a gente é fácil. Que é tudo a duras penas, tudo com muita luta, né? E aí eu fico me perguntando, assim, eu acho que a gente precisa, é muito importante a gente refletir sobre onde estão as mulheres negras, né? Nos espaços. Então eu fico pensando, se tu tá numa universidade, tu tem 20 professores naquela universidade, procura, né, para que tu tenha consciência do que a gente vive, da discrepância social que a gente vive. Quantos professores negros na universidade tu tem? E para piorar, quantas mulheres negras tu tens, né? Quantos médicos e quantas médicas negras tu já fosse atendido? Eu tenho 42 anos, eu nunca fui atendido por um médico negro. Nenhuma médica. Magnália, tu sabe que essa coisa da militância, de tu começar a fazer essa pesquisa, ela acaba sendo uma cachaça, né? Porque depois que tu toma, que tu começa a trabalhar, tu nunca mais para, né? Eu lembro que em alguns momentos a minha própria filha me dizia assim, mãe, pelo amor de Deus, nesse momento não seja socióloga. Porque tu vai fazer, tu tem esse olhar, porque tu vai perceber aonde que estão. Né? Aonde que estão as mulheres negras, aonde que estão os negros, e isso vai ser assim, em todo e qualquer lugar que tu entra. Tu entrou no banco, tu automaticamente já procura quais os funcionários e que posição estão. Né? Tu entrou no shopping, tu procura onde é que estão. Quem é que está sentado, quem é que está lanchando, quem é que está alcançando o lanche, quem é que está varrendo, quem é que está juntando os pratos. Tu faz isso. Então, assim, acaba que nós estamos ainda vivendo a ideia do politicamente correto, né? Que as empresas colocam que tem um percentual que tem que ter de funcionário com deficiência, um funcionário negro, né? E hoje em dia também o funcionário trans, o gay. Para cumprir a lei, né? E para ser politicamente correto, só isso. Só politicamente correto, é cumprir a lei. E assim, ó, eu trabalhava numa empresa aqui em Porto Alegre, eu era a única negra. Aí a minha filha trabalhou em empresas em outros lugares, a única. E assim, muitas outras mulheres que conhecemos, continua sendo a única. E tem uma fala que é da Lisiane Lemos, que é da filha da Rosemar, né, que está se destacando. Muito boa aquela menina. Muito boa. Eu conheço a Lisiane também há muitos anos, né? Convidei ela coloca, mas ela não tem agenda. Não, ela não tem agenda, não tem. Faz muito tempo ela não tem agenda. E ela ainda colocou, eu não quero estar sozinha nos lugares. Eu não quero estar sozinha, eu não quero ser a única. Eu olho para a direita, a minha direita é branca. Eu olho para a esquerda, é toda branca. Eu não quero estar sozinha, eu quero que outras mulheres negras estejam aqui conosco.
Mas aí eu te pergunto, como é que nós vamos estar se há poucos dias a gente vivenciou aquela história de uma empresária dizendo que não contrata negro, que é para não nivelar por baixo? Há poucos dias, isso aconteceu o quê? Semana retrasada, que ela na televisão disse, né, que na empresa dela tenha sido mal formulado ou não, que já me disseram que foi mal formulada a pergunta, mas eu entendi sim a resposta dela sendo essa, que a empresa dela não conseguia contratar negros, embora ela estivesse procurando uma gerente negro, mas ela não contratava porque ela não achava pessoas qualificadas no mercado. Gente, assim, se ela me perguntar, eu aponto rapidinho 10 que eu conheço, que são mulheres que eu conheço, que eu sei que eu posso indicar. Tem muita mulher negra qualificada. Não é pelo fato de dizer, eu fiz doutorado, eu sou qualificada, porque infelizmente não é o título, o canudo que te dá a qualificação. Mas tu sabe que existe, até por toda a trajetória de vida, por tudo que tu teve que passar, e tu tem sim que aprender a viver nos lugares, com as pessoas, e te qualificar. Né? Buscar um curso técnico, uma universidade, seja o que for, tu tem que buscar. E aí uma pessoa, uma empresária branca, vai ter ainda agora, né, semana passada, que não tem como contratar, que é para não nivelar por baixo, aí dá um desânimo na luta imenso. Dá mesmo, a gente tem que respirar muito fundo para não desistir, né, Jô? Porque é difícil viver nesse país, não é fácil, por isso que eu botei logo esse título, assim, eu vou botar para o mês inteiro, assim, o desafio de ser mulher negra no Brasil, né? Porque se para o homem negro já é difícil, para a mulher, então, a gente coloca aí 3, 4 vezes mais, né? Porque até na pirâmide mesmo, tá ali. O homem negro, ele tá abaixo da mulher branca, mas ele tá acima da mulher negra. Né? Até dentro do movimento negro, a gente vê isso. Dentro do movimento negro existe o machismo. Né? Então, assim, eu acho que aí a mulher, aí assim, muitas vezes eu fico me perguntando, né? Assim, como feminista, como eu estudo um feminismo negro. Porque é aquela coisa, né? Depois que como tu falou, depois que tu começa, tu não quer voltar mais atrás. Né? Então, assim, eu saio pegando tudo que é de feminismo negro, curso de feminismo negro, porque como é complicado, né? A palavra não é essa, mas eu vou usar essa palavra. A mulher negra, ela fica no limbo. Por quê? No conjunto do racismo, ela sofre. No conjunto do machismo, ela sofre. Ela está aqui, na intersecção dos dois, e ela está sofrendo os dois. Né? Então, se ela corre para lutar contra o racismo, ela sofre machismo. E se ela corre para lutar contra o machismo, ela sofre racismo pelas próprias mulheres. Então, assim, é muito dolorido, né? Assim, não é fácil. Já vi muita pergunta e muito comentário absurdo sobre o feminismo negro. Acho, assim, absurdo, defendo com unhas e dentes, porque só quem é mulher e negra sabe o que é ser, né? Então, assim, é o que a gente sempre comenta. A tua dor é só tua. Eu posso estudar sobre isso, mas eu não posso falar por ti. Eu não posso dizer que eu entro num supermercado com a minha amiga que é mais escura do que eu e as pessoas olham para mim, não olham para mim, olham para ela. Exato. Mas se eu entro, como eu tenho a pele um pouco mais clara, mas se eu entro com uma amiga branca do olho claro, é para mim que olham. Mas isso não é uma dor de verdade, porque eu não sofro isso de verdade. Eu não sofro. Por outro estado, por morar em outro estado. Tá falhando a tua fala. Tá falhando? Será que é o meu ou é o teu? Falhou um pouquinho. É o teu, tá falhou um pouquinho. O que eu quero dizer é o seguinte, assim, eu tenho uma dor aqui no Rio Grande do Sul que é só minha, que é uma xenofobia.
Mas eu sinto isso. Mas a minha amiga, eu tenho várias amigas aqui, ela não sabe o que eu sinto porque não é com ela. Do mesmo jeito que eu não vou dizer, eu sei o que tu passas. Não sei. Só quem sabe o que tu passa, a tua dor é tu. Mas mesmo assim, independente de eu saber ou não, eu tenho a obrigação de estar ao teu lado. É a maneira que eu acho que a gente precisa, né, enxergar tanto as mulheres quanto os homens. A gente não pode desconstruir o patriarcado e o machismo sem ter os companheiros. Os companheiros, o homem, eu acho assim, eu sempre disse isso, o homem que reconhece que ele é um privilegiado na sociedade, esse daí ele pode ser salvo. A gente pode investir nele, né, para tentar salvar. E os outros... difícil. Tá difícil, sim. Mas, assim, ainda tem umas almas que se salvam, né? Que eles entendem que são privilegiados. Mas é muito difícil porque é uma coisa enraizada, né? Eles nascem, quando ele acaba de nascer, já tem uma gracinha. Esse daí vai ser o garanhão. Isso já muito sério. Então, é a mesma coisa de a gente nascer num país racista. Como é que a gente vai dizer que o país não é racista se o racismo é estrutural? Se o racismo no Brasil... Não temos essa... O racismo no Brasil... Aqui, né? Sim, o racismo no Brasil é a pior mazela que a gente tem aqui, porque é através dele que desencadeia todas as desigualdades sociais que a gente tem. Né? Então, enquanto tu falou ali que como a gente, quando tu começa a chegar nos lugares e olhar, eu acho que isso é uma consciência social. Porque eu também faço isso. Né? Eu sou, aqui em Rio Grande, eu sou presidenta do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. E eu estou há 2 anos na presidência e a gente vem construindo eventos, construindo agora tudo online. Né? Mas sempre teve evento. E a gente vem aprendendo com o tempo. A gente fez, um dos nossos primeiros eventos, a gente fez o Dia da Mulher Negra e só tinha uma mulher negra na mesa. Sabe? Tinha bastante. Então, assim, tinha bastante. Então, assim, mas isso a gente precisa construir. Sabe? Foi uma falha horrível, tremenda. Mas depois daquilo ali, a gente aprendeu que não é assim. Eu vi uma fala da Olívia Santana, que está até se candidatando a prefeita da Bahia, que é deputada federal, que é uma mulher negra maravilhosa. Eu fiz um curso com ela, onde eu nunca mais esqueci disso. Onde ela disse assim, vocês precisam entender que a mulher negra, ela só não fala ela fala de outras coisas além do feminismo negro, além Exatamente. Exatamente. Então, assim, por que eu, ela dizendo, né? Por que eu sou convidada numa mesa onde todo mundo fala sobre tudo e eu só falo sobre feminismo negro? Por que eu não posso falar sobre educação? Né? Então, isso ficou na minha cabeça, isso é muito bom, porque você começa a desconstruir isso, a desconstruir esses paradigmas que são, né, que estão aí, esses rótulos que estão, né? No Novembro Negro. Eu fico até meio assim, porque pronto, tem uma série agora na Globo, que é Falas Negras. Achei ótimo, achei muito boa a iniciativa para falar de histórias negras, mas por que só no novembro? Porque só no novembro, como eu te disse antes, né, nós somos negros o ano inteiro, né, só em novembro. E uma coisa que todas as pessoas, e são todas, que tem que começar a entender, que existe sim uma intelectualidade negra. Não existe falar só da nossa própria trajetória, só da nossa própria vivência, como se nós não soubéssemos falar absolutamente mais nada. E nós sabemos, sim. Nós estudamos, nós lemos, nós estamos sempre conectados, estamos sempre interagindo. Tem uma intelectualidade negra gigantesca nesse Brasil, tem uma intelectualidade negra gigantesca dentro do Rio Grande do Sul. E um dos projetos, né, dos focos do Mabsul é justamente isso, mostrar
para o resto do país, que no Rio Grande do Sul tem negros, porque tu chega em São Paulo, tu chega em outro lugar, então onde tu é, leva um susto quando dizem que tu é do Rio Grande do Sul. E se tu abre a boca e dizer que tu é negro do Rio Grande do Sul, e tu é, sim, uma pessoa que tu estudou, que tu tem um título acadêmico, e que a pessoa te olha como tu diz assim, mas não é possível que um negro seja intelectual. E nós somos. Tem uma gama gigantesca de profissionais aí e eles têm que serem aproveitados. Mas no ano inteiro, não só em novembro. Exatamente, exatamente. E eu estou falando isso como uma pessoa que criou uma série Novembro das Pretas, viu? Mas eu estou falando porque eu sei, eu entendo o que eu faço. Porque o ano, durante tudo que a gente está fazendo, a gente teve, pronto, agora tinha feito uma série de mulheres na política. Sim. Então eu tenho várias amigas no Brasil inteiro e eu saí convidando várias candidatas. Então, assim, a minha primeira convidada foi uma grande amiga minha, que eu amo de paixão, lá do Piauí, mulher negra. Porque, assim, eu acho que, como eu falei, a gente precisa começar pelo que mais está sofrendo. Uhum. Porque se na política a gente não tem representatividade de mulher, imagina a mulher negra. Aí logo depois, eu tenho uma companheira queridona também lá de São Paulo, uma mulher indígena. Então a gente precisa trazer. Mas eu entendo perfeitamente que quem não conhece a trajetória do feminismo essencial pode pensar a mesma coisa que eu penso, por exemplo, dessa série da Globo. Então, assim, nós temos uma trajetória diferente. Eu sempre trago todo mundo, nós temos essa... Mas... quem faz isso só no novembro precisa entender que não é só no novembro, gente, né? A gente pode fazer um evento falando de educação e chamar negro, negra, indígena, porque todos, as pessoas ficam... Eu fiz uma live com a Pietra, que está aqui conosco. A Pietra também, a Pietra é mestra, a Pietra está agora fazendo doutorado. Eu tive amigas que me perguntaram depois, menina, eu tô boba, essa indígena tão estudada. Como assim, gente? Ela não deixa de ser indígena porque ela saiu da... Então, assim, né, são coisas que a gente precisa desconstruir e são estigmas muito fortes, E essa do negro não ser intelectual... Essa ela é gigantesca, tu não faz ideia do quanto. E nós precisamos, sim, quebrar isso, e um dos meios é o poder político. Porque queira ou não, muita gente diz, eu não gosto de política, mas ela atinge a nossa vida diretamente, no dia a dia. Né? Exatamente, a gente respira política. Mas eu sempre digo, um cuidado que nós temos que ter no caso, eu penso em votar numa mulher, mas que mulher é essa? Exatamente. Não é pelo fato de ser mulher que ela pensa, né? E ela não tem que pensar como eu, mas ela tem que pelo menos mostrar que ela não vai reproduzir todo o machismo que a sociedade sempre teve. E a gente sabe que muitas mulheres ainda fazem isso, infelizmente. Então, eu preciso ter muita cautela, muito cuidado. Em quem eu vou votar? Quem é essa pessoa? O que ela já fez? Qual a trajetória dela para chegar até aqui esse momento enquanto candidata? E é preciso ela precisa te representar, né? Domingo tem eleições. Exatamente, domingo tem eleições. Isso aí, gente. Tomara que todo mundo tenha pensado bastante, porque nós temos um grupo de homens brancos, donos desse país, e eles são donos de nossos corpos também, né? E se nós não começarmos a pensar na mudança para isso, a coisa vai continuar, porque para eles está bom assim. Sim. E antes que eu me esqueça, fora Bolsonaro, primeiro lugar. Segundo lugar, nós mulheres somos o maior eleitorado desse país, tá? Então vamos votar em mulheres que nos representam para mudar essa história. Porque se a gente tá falhando, Tá falhando aí, a tua fala. Parou. Uma pena não conseguir mais ouvir a Magnália. Mas, oi, agora tá voltando a tua voz.
Mas quer dizer que a pessoa vai entrar como uma grande dificuldade. Pelo menos pensar, há um caminho, há uma esperança por aqui. Porque se for ali, eu vou votar só por votar, porque o fulano disse que é legal, a gente